Bem-vindo ao podcast do Boletim da Academia Paulista de Medicina Veterinária. Sou Alexandre Develey e hoje nós temos o prazer de entrevistar uma profissional excepcional, doutora Larissa Toyofuku. Ela tem mais de 10 anos de profissão, de experiência em reabilitação animal. Ela é fundadora da PET Integra, uma clínica de reabilitação veterinária. Uma clínica integrativa e tem como missão melhorar e transformar a vida dos nossos amigos de quatro patas. Porém, muito melhor do que eu, a doutora Larissa vai explicar, inclusive, o início da sua carreira e como ela montou essa clínica muito conhecida em Alphaville, uma clínica de 2 andares. A palavra é sua. Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer o convite para esse projeto incrível do podcast, que ele visa abordar assuntos muito interessantes para toda a classe veterinária. E, bem, a PET Integra, ela nasceu, acredito que, de uma necessidade percebida por mim, dos próprios tutores. Então, eu já trabalhava com reabilitação veterinária, né, reabilitação física dos animais, com fisioterapia, com acupuntura, porém, eu fui percebendo que os tutores, eles vinham com muitas vezes queixas físicas desses animais e tinha mais questões envolvidas, né, às vezes questões emocionais, ambientais, e que muitas vezes nós, né, como fisiatras ou acupunturistas veterinários, a gente ficava com as mãos um pouco atadas para oferecer o tratamento que aquele tutor necessitava, né? Então, a PET Integra, ela veio com a missão, né, quando a gente fala transformar vidas, não é a vida só do animal, mas é a vida daquela família, né, como um todo, e para agregar tratamentos que podem melhorar a qualidade de vida de todo mundo. Bem, maravilha você integrar realmente, como diz o nome da clínica, a família com o cão, porque sabemos que existem muitas interações entre o tutor e o cão. Tem alguns trabalhos científicos que mostram que tem uma similaridade de ondas eletromagnéticas no cérebro do cão e do tutor quando eles se encontram. Se o tutor está feliz, as ondas de felicidades também se reproduzem no cérebro do cão. Então, a integração é imprescindível. Só que você não começou assim. Como é que você começou? Sim, como eu comentei, eu já trabalhava na área de reabilitação, né? E aí, conforme eu fui percebendo essa demanda, eu fui me aprofundando em outros assuntos, né, para poder entender um pouco melhor como ajudar também esses tutores. Uma formação que para mim foi um divisor de águas foi um curso de formação veterinária sistêmica, no qual eu tive contato com profissionais que realizavam terapias familiares, visando na família multiespécies, e nesse mesmo curso eu tive contato com outras terapias, como terapia floral, com florais de Bach, até a própria comunicação intuitiva animal é um nicho que eu não sabia que existia, no qual profissionais querem tentar entender o que está por trás de uma doença física, por exemplo. Então, esse curso de formação veterinária sistêmica me fez ir atrás um pouquinho mais do que a medicina integrativa, né? Porque até então, eu tinha a informação, na realidade, mais rasa que chega até os tutores ou até outros veterinários,
é que a medicina integrativa, ela é uma junção de tratamentos. Então, um animal que faz acupuntura, faz a fisioterapia, faz ozonioterapia. O veterinário que está atendendo esse paciente é um médico veterinário integrativo. Mas não, é muito mais do que isso, né? Então, esse curso de formação sistêmica, ele me fez abrir, me expandir mesmo a mente para ver que não é sobre a quantidade de tratamentos que esse animal faz, né? E sim sobre olhar de uma forma mais sistêmica para aquele indivíduo, entender qual é a família que ele está inserido, o ambiente que ele está inserido, e sim poder oferecer a maior parte dos tratamentos para trazer saúde e qualidade de vida para todos. Isso não significa que o animal vai deixar de fazer um tratamento convencional ou ter que escolher, né? Então, a clínica é soberana. A gente vem com a medicina integrativa para dar mais possibilidades de tratamento, mas não escolher ou excluir. Então o animal ele vai fazer homeopatia, Viscon-Album, por exemplo, e não vai fazer a quimioterapia. O tutor tem que escolher entre a medicina integrativa e a oncologia, né, a quimioterapia ou a rádio. Não, ele pode fazer o tratamento convencional e também os tratamentos complementares, né? Então, eu fui percebendo, depois desse curso, que hoje o que a gente tinha, né, de tratamentos para oferecer para o tutor, ele estava um pouco restrito. Então a PET Integra, ela começou a ficar mais clara na minha cabeça como uma ideia, né, como uma idealização de uma clínica que ela pudesse oferecer para esse tutor, no mesmo lugar, todas essas possibilidades. Desde o tratamento convencional, então hoje a clínica ela oferece as especialidades todas praticamente na veterinária, que tem relação com a reabilitação, né? Então, neurologia, ortopedia, oncologia, endocrinologia, temos todos os tratamentos, porém também temos os tratamentos complementares integrativos, que vai desde uma terapia canábica, uma terapia neural, a própria ozonioterapia, acupuntura. Então, ela surgiu, como eu comentei no começo, de uma necessidade percebida pelos tutores e esse meu movimento de querer entender um pouquinho mais. Então, como que eu posso ajudar esses tutores que estão procurando mais do que simplesmente uma receita de uma medicação e oferecer tudo isso que eles necessitavam. Então, veio dessa ideia. Tá certo, mas desse jeito, quanto tempo dura uma consulta, a primeira consulta? Nós temos os tratamentos setorizados na clínica, então muitas vezes vem um tutor, um cliente já procurando o tratamento de fisioterapia ou o tratamento de acupuntura, porque por mais que a gente dê várias opções, né, de tratamento integrativo, ainda vem muitos indicados, por exemplo, um pós-operatório ortopédico ou um animal paralisado, mas esse animal passa por uma consulta com o fisiatra, né, com o ortopedista. Porém, quando eu faço a minha consulta, né, eu especificamente falando, eu gosto de ouvir tudo sobre a vida daquele animal, e do tutor, da família, porque vão me vindo muitos insights. Então, normalmente o tutor vem com uma queixa principal, e aí eu já consigo linkar um monte de outros fatores, né? Então, ela me contou que ela é separada, a tutora, né? E que o animal, ele é o único companheiro dela. E aí, por um acaso, ela falou que ele tem uma lambedura na pata. E aí eu vejo que ele tá com um estresse, uma lambedura psicogênica, né? Que seria algo mais emocional. E que tem a ver com provavelmente a projeção daquele animal como não só um animal de estimação, mas também, entende? Eu consigo pegar a história que ela tá me contando, pegar o sintoma que ela tá me trazendo e já bolar mentalmente um plano de ação dentro de tudo que eu sei que pode ajudá-la, ajudar o animal e também resolver o problema do tutor, né? E aí eu consigo captar e nessa consulta indicar. Não são todos que estão abertos a entender que não é só sobre aquela questão física que ele está me trazendo, mas tem muitos manejos a serem adequados em casa, mas é algo que eu sinto que está
mudando, os próprios tutores eles estão mudando, já mudou, né, a relação dele com o pet, mas de entender que ele sim tem uma parcela muito importante na saúde desse pet, de acordo com a forma que também ele cria, né? Entendo. E você vê isso aqui na primeira consulta, mas o decorrer do tratamento também é dinâmico. Você, aos poucos, vai complementando, vai melhorando, não vai afunilando, pelo contrário, vai abrindo todas as possibilidades que você pode tratar. Sim. Então, no começo da minha carreira mesmo, né, profissional, eu com essa visão, eu comecei a fazer muitos cursos e muitas formações, porque eu mesma queria ser a veterinária a oferecer esse tratamento. Então, ao longo dos anos, eu fiz formação em alimentação natural e nutracêuticos para estar apta, capacitada a formular cardápios, né, de alimentação natural. Porque, por exemplo, animais com dermatopatias, né, com problemas de pele, muitas vezes não basta somente fazer a ozonioterapia. Por exemplo, é um tratamento que é buscado pelo tutor quando o animal tem um problema de pele crônico, a ozonioterapia. E aí eu falo, olha, a terapia, a medicina integrativa, ela também tenta entender que não tem só um pilar, né? Então, o animal normalmente que tem uma atopia, né, um problema crônico de pele, ele precisa mudar o manejo dietético, ele precisa mudar os produtos que são utilizados, enfim, são vários fatores. E aí eu comecei a fazer vários cursos para entender um pouco mais sobre tudo. Então, fiz também de terapia neural, assim, eu fiz muitos cursos para entender cada terapia complementar. Mas aí eu percebi que não tem como, né, obviamente, uma pessoa se aprofundar tanto em tantos assuntos. Foi aí também que cresceu essa equipe, né, multidisciplinar. Então, nessa consulta, como o senhor estava me perguntando, eu já monto esse plano de reabilitação e eu oriento. Então, olha, eu sei que o senhor veio buscar, por exemplo, um tratamento de ozonioterapia por conta da otite do seu animal, porém, eu gostaria que você passasse em consulta com um nutrólogo veterinário, porque esse nutrólogo ele vai poder te orientar a melhor dieta hipoalergênica. Em paralelo a isso, o senhor me comentou também que ele é muito ansioso e ele tem uma questão de algum distúrbio comportamental. Nós temos aqui na clínica uma homeopata veterinária. Então, a homeopata ela pode ajudar na pele, mas ela também pode ajudar na parte comportamental. Em paralelo a isso, a gente vai iniciar o tratamento da ozonioterapia. Mas aí eu percebi que não sou eu vou conseguir orientar, né, os melhores profissionais. Mas não necessariamente seria eu a ser essa veterinária, né? E quando eu tive eu compreendi isso, tudo ficou mais fácil, porque tirou esse peso, que teria que ser eu a pessoa responsável, e foi muito bom para os animais, né? Porque eles podem ser assistidos, eles podem ser cuidados por uma equipe multidisciplinar capacitada. Então, cada um que está atendendo na sua área, ele é capacitado e faz reciclagens, né? Estudo continuado sobre aquele assunto. Eu ia fazer essa pergunta e você já respondeu, que era qual era a importância de ter uma equipe multidisciplinar tão qualificada em diversas áreas. Mas agora te pergunto, como é que você lida com essa equipe? Como é que você faz a reciclagem deles? Como é que você consegue manter essa equipe? São duas perguntas. Essa equipe unida e proativa. Perfeito. Esse eu acho que é o maior desafio, né, da gestão de pessoas. As especialidades, os veterinários que vão atender na clínica as especialidades, eles na realidade não fazem parte da equipe da Pet Integra. A equipe da Pet Integra mesmo, diária de atendimento, são 5 veterinárias. E nós 5 somos fisiatras, né, acupunturistas, algumas ozonioterapeutas, mas a gente trabalha na área da reabilitação.
Os outros profissionais, os especialistas, eles vêm conforme demanda, né? Então, na realidade, eu acabo não tendo uma responsabilidade, né, vamos dizer assim, da equipe, da gestão de pessoa, porque eles vêm quando chamados conforme a demanda do tutor para aquela especialidade. Agora, da equipe da PET Integra, a gente sim vê a necessidade de fazer treinamentos, não só pensando na reciclagem, no avanço profissional, discussão de casos clínicos, enfim, mas a parte de desenvolvimento pessoal também, porque lidamos com muitas emoções e é um nicho de atuação que a gente se envolve muito com as famílias, né? Imagine só que um animal que está em reabilitação, ele pode ficar 2, 3 meses indo semanalmente, a gente cria um laço, né, com essa família, então a gente também precisa saber como atender cada cliente de acordo com cada cliente, né, então tem alguns outros aspectos que tem muito mais a ver com RH do que com veterinária. Realmente, a parte de comunicação é a mais importante, porque às vezes, e não é só comunicação digital ou telefônica, é a comunicação pessoal, porque tem os gestos, o rosto fala, e às vezes uma colocação pode parecer ofensiva, quando na verdade não é. Então, o colega tem que conhecer bem técnicas de comunicação. Sim. Na PET Integra, eu posso dizer que eu tenho muita sorte com a equipe veterinária, né, que constitui ela hoje, em termos de empatia. Então, todas elas, assim, a gente faz anualmente formulários de pesquisa interna, satisfação dos atendimentos com os tutores, e assim, é unânime como todos se sentem, os clientes, né, muito bem acolhidos, e são só elogios para o atendimento da equipe. Porque eu até falo para as estagiárias, né, estudantes de veterinária que vão acompanhar a rotina da clínica, que o ser bom tecnicamente, isso já é assim, é como se fosse o esperado já, o cliente que vai chegar até a gente, né, o tutor daquele animal, o mínimo que ele espera é que aquele profissional seja bom tecnicamente. Agora, você dá mais do que aquilo para ele, né, essa experiência do atendimento, né, é algo que surpreende. Então, e todas nós fazemos isso de uma forma muito genuína, porque amamos o que fazemos, né, e a gente quer ver a melhora daquele animal. Por isso que existe essa união entre todas nós, e é muito interessante de ver que, ao mesmo tempo, existe gestão de pessoas para isso, mas normalmente você já acha uma pessoa que tem isso de uma forma muito natural. É difícil você formar uma pessoa para ela tratar bem outra de forma genuína, né? Ser empática por aquela situação. Então, por isso que eu falo que eu tenho sorte. Bom, sorte. O preguiçoso diz que sorte é para quem tem. Na verdade, sorte é para quem trabalha. E você trabalha e muito e se interessa pelo pessoal que trabalha com você. Agora você vai contar um pouco dessas terapias que você faz. Quais são? Qual é a que mais faz? Na PET Integra, a maioria dos tutores vão procurando a fisioterapia. Inclusive, uma curiosidade é que para trabalhar com animais, o profissional deve ser médico veterinário, se especializar em reabilitação animal, para ir ser um fisiatra veterinário e atender os pets. Um fisioterapeuta humano não pode atender animais. Além da fisioterapia, outro tratamento muito procurado é a acupuntura e a ozonioterapia, tá? Tanto para tratar problemas ortopédicos, neurológicos, animais com dor. Então, esses tratamentos são os nossos 3 carros-chefes. Além desses tratamentos, nós também oferecemos terapias complementares integrativas, como a terapia canábica, a terapia floral,
microfisioterapia, osteopatia, quiropraxia, homeopatia. Então, temos uma gama grande de tratamentos nos quais os animais se beneficiam. Você falou em terapia canábica, tem isso para animais? Tem sim. É um profissional também capacitado, né, para prescrever a terapia canábica. Muitas vezes o tutor ele vai buscando essa terapia até indicado do próprio neurologista ou do próprio ortopedista como um tratamento complementar para resolucionar, por exemplo, quadros de epilepsia, de difíceis resolução, dores crônicas de artroses, perda de apetite, animais, né, com disfunção cognitiva. Então, é uma terapia que ela tende a ajudar bastante. Doutora, com tantas abordagens modernas, desde a fisioterapia chinesa até a comunicação intuitiva com os animais, como você vê o futuro da medicina veterinária integrativa, da clínica integrativa no Brasil e no mundo? Bem, pergunta peculiar, assim. Quem sou eu, né, para fazer uma previsão da evolução no mundo ou no Brasil? Mas o que eu acredito é que não vai ser tão designada, tão separada a medicina tradicional com a medicina integrativa. Eu acredito que os profissionais da saúde, seja na veterinária ou na medicina humana, vão começar a entender como é importante ver aquele indivíduo como um todo e não olhar só a doença, né? Então, olhar só uma ruptura de ligamento do joelho. Entender que para você realmente ajudar aquele indivíduo, né, você precisa entender e olhar ele como um todo, desde o ambiente, até o que ele come, até onde ele dorme, a qualidade do sono dele. Então, é algo que acredito que a pessoa, nós, né, seres humanos, vamos começar a entender, até por experiência própria, como é importante trabalhar e olhar o todo para realmente chegar próximo da cura, né, do conforto. Mas que talvez não seja tão setorizado a medicina integrativa, né? Que eu acho que todos, né, até o próprio clínico geral, ou o próprio especialista, ele deveria olhar aquele paciente de uma forma mais ampla e não só para a especialidade dele. Tá. Você poderia compartilhar conosco um caso assim de sucesso que te deixou bastante marcada? E nós estávamos conversando antes de começar a entrevista que você chegou até a fazer acupuntura num leão. Eu acho que tem para segurar o leão, eu sirvo. Então, como é que foi isso aqui? Sim, na verdade foi uma experiência muito legal. Teve um mutirão de veterinários para poder atender esse leão, né? Primeiro que teve uma equipe de anestesistas para a gente sedar esse leão, para a gente conseguir mexer nele, né? E a técnica que a gente realizou foi implante de ouro. É uma técnica dentro da medicina chinesa, né? Que a gente implanta fragmentos de ouro nos pontos de acupuntura, porque realmente esse leão ele não poderia ficar realizando acupuntura sempre. A gente não ia sedar ele toda vez a mexer, né? Então a gente fez a implantação dos fragmentos de ouro e foi muito bacana que esse leão ele morava no Santuário dos Gnomos, que é um local que ele recebia, né? Não sei se ainda recebe, animais de maus tratos, animais de circo que não necessariamente maus tratos, né, mas que animais que já não serviam para uso humano em circos, enfim, exposições zoológicos, e eles iam lá para continuar o restinho da vida deles, né, se aposentar, a gente falava, né. Tanto que não é aberto ao público o Santuário dos Gnomos, então é um lugar para esses animais eles ficarem repousando. E esse leão, ele tinha uma cervicalgia, ele tinha uma dor na cervical, uma hérnia de disco na cervical tão grave que ele não conseguia levantar o pescoço para rugir, ele mal levantava, ele ficava sempre deitado na baiazinha dele, e aí entendeu, nesse mesmo dia foi uma equipe de radiologista que radiografou ele inteiro,
o porquê, né, que tinha essa lesão. A gente viu no raio-x que ele tinha uma discopatia, né, alterações aqui na coluna bem severas, e aí a gente já fez o implante de ouro. E respondeu muito bem. Então o animal, depois da aplicação, 2 dias depois, ele já estava outro animal, estava comendo melhor, andando, rugindo. Então foi uma experiência muito, muito legal. Dura quanto tempo o implante de ouro? Depende, tem animais que eles precisam fazer, inclusive, mais de uma vez o implante de ouro em pouco tempo, mas a gente estima mais ou menos 1 ano do estímulo desse fragmento no ponto de acupuntura. Muito bem. E agora, você disse que já faz bastante tempo. E ultimamente, qual foi, vamos dizer, um sucesso que deixou vocês todas super alegres na clínica? Olha, eu não estou exagerando em dizer que diariamente a gente tem muitos casos de superação, sabe? Seja de um animal paraplégico que não tinha perspectiva de voltar a andar, né? Que o próprio neurocirurgião já tinha tirado essa esperança da família, e a gente consegue desenvolver um andar, nem que seja reflexo, né? Para esse animal voltar a conseguir andar, deambular. Então, animais que voltam a andar. Animais, por exemplo, que tem algum câncer, algum tipo de câncer mais agressivo, que o próprio oncologista designou uma sobrevida de meses. A gente atende eles há anos, né, com o auxílio de vários veterinários, né, uma equipe multidisciplinar, por exemplo, na alimentação natural, na homeopatia. Então a gente vê que a acupuntura, ozônio, a gente vê que esse animal ele triplicou a sobrevida que tinha recebido, né, o diagnóstico pelo veterinário. Então a gente tem muitos casos assim de aprendizado com os pacientes, que a gente aprende sobre a resiliência e a superação. Você falou sobre o impacto emocional que você e sua equipe vivenciem quando vem a recuperação dos pacientes. Como é para você na PET Integra ver essa transformação dos animais? Como você lida emocionalmente com isso? Para mim é um privilégio, né? Eu sempre falo que eu consegui aliar o meu propósito de vida ao trabalho mesmo. Tanto que eu faço de uma forma muito leve, que para mim não é trabalho nenhum, é muito gostoso, é muito prazeroso trabalhar com essa área da veterinária, né? Com reabilitação. Então a gente realmente vibra junto, sofre junto, a gente sabe que o nosso trabalho ele faz a diferença na vida dos animais, né? Seja num pós-operatório, por exemplo, nesse exemplo, seja num animal paliativo, um animal que já tem 17 anos e que o veterinário, né, clínico, de repente, não dá tantas opções do que mais fazer. Sempre tem o que fazer, sempre tem o que ajudar, né? E eu acho que os tutores, eles sentem isso da gente também, né? Essa nossa preocupação com o bem-estar de todos. E para mim é um prazer imenso poder trabalhar e impactar as pessoas dessa forma. Que bom! Olha, doutora, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Gostaria de deixar os minutos finais para as suas considerações, mas eu tenho ainda uma pergunta antes de você acabar. Você tem casos de burnout na sua clínica? Burnout, para quem não sabe, é um desastre, um estresse violento do clínico frente a uma situação que ele não consegue dominar. Sim, é interessante esse assunto, eu acho que até é um assunto para um outro podcast, o burnout na medicina veterinária. É interessante que a nossa área de atuação na veterinária, ela, ao mesmo tempo que ela é muito leve, comparado, por exemplo, a um intensivismo, né?
que tem muita pressão sobre até a vida daquele paciente, nós temos que tomar cuidado diariamente com esse envolvimento emocional também, né, com os tutores. E o burnout, ele não é só sobre a profissão, né? Então, de repente, eu mesma, né, vou dar o meu exemplo. Sou tecnicamente, né, estou no operacional, trabalhando como veterinária, tenho que gerir a clínica, faço a parte da gestão da clínica, sou mãe, tenho que cuidar da casa, da família. Então, eu acho que o burnout, ele pode acontecer com qualquer profissão, com qualquer área, e por isso que você tem que, né, na minha opinião, se conhecer. Então, tem que entender quais são os seus limites em qualquer âmbito da sua vida, seja profissional, pessoal, para não ultrapassar o limite, porque é muito fácil, né, a gente ultrapassar o limite. E o burnout, ele é silencioso. Então, quando você menos esperar, você pode estar passando por um momento de estresse, de desgaste mental, físico. E na minha opinião, é você se conhecer para poder entender o que são as fugas, né? O que você pode se ajudar para liberar um pouquinho esse estresse e saber os seus limites e tentar respeitá-los. Mas lá, graças a Deus, não temos nenhum caso hoje. Eu acho que todas nós estamos em equilíbrio na vida pessoal e profissional, mas é um assunto muito importante de ser discutido na veterinária, principalmente. Muito bem, doutora, deixe aqui embaixo do vídeo, mais uma vez, o seu site e o link e os seus telefones para poder esclarecer alguma dúvida que algum ouvinte tenha tido durante a entrevista. Imagina, obrigada a você, doutor, pelo convite, obrigada a todos os envolvidos e tenho certeza que vai ser de suma importância para nossa classe.